Você sabe que a gente não consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo. E por causa disso, existe uma guerra sobre o que vai ser aquilo que vai estar dominando os nossos pensamentos e a nossa mente. E a gente vive em um mundo em que a cada segundo tem alguma informação que quer dominar a nossa mente por algum tempo. Mas então chega a questão: como que nós podemos vencer essa batalha da mente? A gente vai estar vendo isso hoje. Oi pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindas para mais um vídeo do Feito Lipas. Para hoje a gente está conversando sobre esse tópico que é tão importante, que é sobre como controlar os nossos pensamentos e também sobre meditação bíblica, duas coisas chaves para nós como cristãos. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja super bem-vinda e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando eu lançar vídeo novo, porque assim a gente vai poder estar crescendo juntas e nos fortalecendo. E hoje a gente vai estar tendo como base desse vídeo o livro O Plano de Deus para a Batalha da Mente, do David Sexton, e é legal porque tem o prefácio do pastor Joel Beeke. Esse daqui é um livro muito completo que vai ensinar como que nós podemos voltar à prática puritana, a prática que os antigos cristãos tinham de meditar na Bíblia. Isso é muito importante porque com a meditação a gente consegue controlar os nossos pensamentos. E tem a forma bíblica de fazer isso, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso hoje, mas também tem muita coisa para aprender sobre isso, então se você quiser adquirir esse livro, o link vai estar aqui na descrição. Uma coisa que é importante da gente entender que vai ser chave para tudo isso que a gente vai estar conversando. A nossa mente, ela funciona à base de meditação. Então, por exemplo, você já deve ter percebido que na hora de dormir, às vezes quando a gente não tá com muito sono, a gente tá ali na cama tentando achar uma posição, vem vários pensamentos na nossa mente. E naquele momento, cada coisa que a gente está pensando, nós estamos não só pensando sobre elas, nós estamos meditando acerca delas. Ou então também quando a gente está estudando para alguma prova, a gente está meditando acerca da matéria que vai ser cobrada. Ou então quando alguém nos pede um conselho, nos pede uma ajuda e a gente tira um tempo para pensar e refletir sobre qual pode ser uma solução para aquela pessoa. Isso também é uma forma de meditação. E à medida que a gente for pensando em mais exemplos, a gente vê que a meditação é algo que é central das nossas vidas. Todos os dias nós estamos meditando, a cada hora nós estamos meditando em alguma coisa. Então, se a gente fosse tentar achar uma certa definição, a gente poderia dizer que a meditação é você intencionalmente estar pensando sobre algo. Então é importante a gente entender isso porque a partir daí vem a pergunta: sobre o que nós estamos meditando? A questão é, nós vamos meditar. Isso é algo que, uma vez que nós temos uma mente, ela vai funcionar à base disso. Nós meditamos acerca de assuntos. Então, sobre o que nós estamos meditando? Será que nós estamos meditando demais sobre notícias que nós vemos e às vezes quanto mais a gente medita nessas notícias, mais ansiosas nós ficamos? Ou será que a gente está meditando em filmes e séries que às vezes estão cheias de pecado e cheias de coisas que desagradam ao nosso Deus e a gente fica meditando naquilo para que de alguma forma aquilo ainda esteja entrando e se enraizando ainda mais no nosso coração? Ou será que às vezes a gente fica meditando em conversas que nós tivemos com outras pessoas e às vezes essas pessoas nem crentes são, mas a gente fica colocando as palavras delas para dentro? Sobre o que a gente está meditando? Estamos meditando sobre coisas ruins que afastam o nosso coração do Senhor? Ou nós estamos engajados e prontos para lutar para que a nossa mente esteja debaixo da vontade do nosso Deus, para que a nossa mente esteja seguindo aquilo que a Bíblia nos instrui a meditarmos? E, por exemplo, se você abre o primeiro capítulo de Josué, você vai ver ali o Senhor fazendo um chamado a Josué para que ele medite na palavra do Senhor. O Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então nós vemos que na Bíblia tem esse chamado para meditação. Nós temos o chamado para meditar na palavra de Deus. E a gente faz isso quando a gente tira um tempo especial e intencional para a gente pensar acerca daquilo que a Bíblia está nos dizendo. E isso é tão importante porque
No momento que o cristão medita sobre a Bíblia, ele encontra um prazer maior na palavra do Senhor, mas a meditação também faz com que aquilo que a gente esteja lendo na Bíblia, aquilo grude na nossa mente e que aquilo se encontre raízes no nosso coração. Então, a meditação é aquilo que faz o ciclo ficar completo. Não só ler e depois continuar o nosso dia simplesmente deixando de lado aquelas informações, mas buscando ler, refletir, meditando sobre o que nós lemos, para que aquilo entre no nosso coração e que a partir dali encontre raízes firmes. Um antigo puritano ele já dizia que muitas vezes nós saímos frios da nossa leitura bíblica porque a gente não se aqueceu no fogo da meditação. A meditação ela é muito importante para que a gente esteja entendendo e fazendo com que aquilo que nós aprendemos esteja fixo em nós, para que aquilo seja parte da nossa mente agora. Mas também existe a batalha da meditação. Porque o mundo fica roubando esses termos que na verdade são bíblicos e transformando em várias coisas que não tem nada a ver com a meditação cristã. Ou seja, o mundo fica nos dizendo para fazer uma meditação oriental, yoga e todas essas coisas que são falsificações da verdadeira meditação. Elas ficam tentando esvaziar a mente e te fazendo pensar em outras coisas, mas elas não te enchem com aquilo que pode verdadeiramente te dar refrigério. Mas também existem outros tipos de falsificações, que são aquelas que são as frívolas. Ou seja, quando a gente fica pensando e se dedicando com energias e com nossas forças para estar meditando sobre coisas inferiores. Ou seja, quando nós temos a oportunidade de estarmos pensando sobre aquilo que tem valor eterno, mas em vez disso nós ficamos pensando em coisas que são menores, coisas que têm pouco valor e às vezes coisas que nem têm valor algum. E é por isso que no final das contas, essa guerra pelos nossos pensamentos é uma guerra da meditação. E como crentes, nós temos um chamado do Senhor para que a gente medite nas coisas dele, naquilo que vai nos transformar em pessoas que serão bem-aventuradas, pessoas abençoadas, quando nós passamos tempo refletindo e meditando dia e noite na palavra do Senhor. Vamos ver 4 pontos que o autor ele cita aqui, que são muito importantes para a gente conseguir ver a seriedade disso tudo à luz da Bíblia. Em primeiro ponto, Thomas Watson dizia que o Senhor Deus ele nos deu a Bíblia não só para a gente ler, mas também para a gente meditar. Ou seja, a Bíblia não é aquele tipo de leitura que a gente lê uma vez e depois a gente guarda na nossa estante e depois, só depois de muitos anos que vai fazer uma releitura. Não é isso. A Bíblia, por ela ser viva e eficaz, nós devemos passar tempo meditando sobre ela porque o nosso Deus nos ensina e fala conosco através dela. Então, com a meditação, as palavras inspiradas do Espírito Santo estarão na nossa mente e no nosso coração. Assim, durante o nosso dia, a gente vai conseguir se lembrar dessas palavras que nós já meditamos nelas para que a gente possa saber como agir em cada situação. A segunda coisa que Thomas Watson dizia: sem a meditação, nós não vamos conseguir ser cristãos piedosos. Porque o cristão piedoso é sinônimo de um cristão maduro, de um cristão que tem um coração segundo o coração de Deus. E a gente só vai conseguir trilhar esse caminho quando a gente medita e passa tempo refletindo sobre a palavra de Deus. Se a gente só lê para terminar logo a leitura, a gente não vai ter esse coração que se deleita na palavra do Senhor. Então é muito importante que a gente esteja degustando de cada palavra que o nosso Deus nos dá. Por exemplo, olha só uma citação que Thomas Watson diz aqui. Sem a meditação, a verdade de Deus não ficará conosco. O coração é duro e a memória escorregadia, e sem a meditação tudo está perdido. A meditação imprime e prende uma verdade na mente. Como um martelo leva um prego à cabeça, assim a meditação leva uma verdade ao coração. Sem a meditação, a palavra pregada pode aumentar o entendimento, mas não o afeto. Então, a meditação é extremamente importante para que nós possamos crescer como crentes piedosos. Terceiro, sem a meditação, as verdades da Bíblia não vão mover o nosso coração. Se a gente só lê de forma corrida e na pressa, a gente não vai ter essas verdades presas em nosso coração. A gente não vai se emocionar, a gente não vai criar afeto por ela. Então, à medida que a gente passa tempo pensando e refletindo em cada palavrinha, o nosso coração e o nosso amor por Jesus aumenta. E quarto,
Sem a meditação, nós vamos ser culpados de desprezar a palavra de Deus. O nosso Deus nos deu a palavra dele. O Deus criador do universo preparou um livro com tudo aquilo que ele gostaria que nós soubéssemos. Então, se a gente deixar isso de lado, não pensando intencionalmente sobre aquilo que ela diz, mas em vez disso escolhendo outras coisas com menos valor para estar pensando sobre, nós vamos ser culpadas de desprezar a palavra de Deus. Então, a meditação é extremamente necessária, porque com ela a gente aprende a controlar os nossos pensamentos, a manter eles cativos à palavra de Cristo. Você se lembra, por exemplo, sobre o que o apóstolo Paulo nos diz sobre como nós podemos lutar contra a ansiedade? Em Filipenses 4, no versículo 6 a 8, ele nos diz que nós não devemos estar ansiosos por nada, mas em tudo, com orações e súplicas, com ações de graças, devemos fazer os nossos pedidos serem conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E o que Paulo fala no versículo seguinte? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o apóstolo Paulo, ele nos deu basicamente uma listinha do que deve ser aquilo que vai ocupar a nossa mente. Por quê? Porque no momento que a gente tem o que é justo, puro, amável, de boa fama, quando a gente tem essa listinha na nossa mente, pensando somente nessas coisas, não vai ter lugar para ansiedade, não vai ter lugar para pensamentos pecaminosos, mas sempre quando vier essas tentações ao nosso redor, porque nós já meditamos na palavra de Deus, nós já conhecemos de coração, a gente vai conseguir estar prontos para nos lembrarmos das promessas de Deus. Se vierem pensamentos impuros, nós vamos nos lembrar, por exemplo, do que o Senhor Jesus nos disse no Sermão do Monte, de que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Uma vez que nós já meditamos acerca desse versículo, a gente vai conseguir aplicar ele nesse momento. Então, é muito importante, porque quanto mais versículos nós temos que nós já meditamos acerca dele, mais armas nós vamos ter para vencer essa batalha pela nossa mente. E como fazer essas meditações? Eu amei demais como que nesse livro o autor ele mostra que existe 2 tipos de meditação. Existe a meditação deliberada e a ocasional. A deliberada é aquela que nós abrimos a Bíblia prontas para lermos, entendermos e meditarmos acerca dela. A gente abre já preparadas para isso. Mas também existe aquela que é ocasional. Quando a gente olha coisas ao nosso redor e a gente escolhe algum desses elementos para a gente pensar acerca do Senhor. Por exemplo, uma coisa que aconteceu agorinha comigo. Enquanto eu estava me preparando, caiu uma coisa no meu olho que ardeu bastante, aí eu fui passar uma água para limpar. E aí eu comecei a pensar sobre essa questão de visão, e aí eu me lembrei, por exemplo, do milagre que o Senhor Jesus fez de abrir os olhos dos cegos. E eu comecei a pensar em como deve ter sido maravilhoso simplesmente o fato de você ter passado uma vida inteira cego e a partir de um momento o Senhor Jesus abre a sua visão. Quando a gente às vezes usa essas coisas do dia a dia, por exemplo, um acidente que caiu uma coisa no meu olho e aí eu comecei a pensar nisso, mas seja o que for, se você estiver passando por uma porta e você pensar no que isso significa à luz da Bíblia, ou então se você estiver caminhando em um bosque, você pensar sobre árvores, o que a Bíblia diz sobre as árvores, ou então quando a gente olha para o céu e a gente se lembra da nossa morada eterna, ou quando nós vemos um pássaro e nós lembramos do Salmo 84, quando nos diz que o pardal encontrou casa e a andorinha um ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor Deus meu e Rei meu. Então quando a gente usa essas coisas do dia a dia para pensar sobre o Senhor ele também fez a criação dessa forma, para que a gente pudesse usá-la como um meio para refletir nele. Então, a gente já tem todo um teatro pronto, preparado para a gente pensar acerca do nosso Deus. Então, é importante que a gente esteja se aproveitando dessas ferramentas que o Senhor nos deu. Desse jeito, a gente vai estar conseguindo encontrar vitória nessa batalha pela nossa mente. Desse jeito, a gente vai estar se fortalecendo na palavra do Senhor, buscando mais a Ele e sendo bem-aventurados como aquele homem do Salmo 1. Essa é uma forma de controlar os nossos pensamentos, buscando exercer o domínio próprio sobre o que entra na nossa mente. Quando nós estamos firmes e focados
em fazer com que tudo aquilo que esteja na nossa mente seja aquilo que vai glorificar Deus. Tudo aquilo que passar pelo crivo de Filipenses 4:8. Dessa forma a gente vai conseguir vencer essa guerra, selecionando e filtrando o que passa pelos nossos olhos e entra na nossa mente, e também estando firmes, buscando para que somente a palavra de Deus esteja nos guiando em nossa mente. Então, tem muito mais também o que aprender sobre isso. Esse é um tema muito importante para a gente estar se debruçando nele, e nesse livro aqui você vai encontrar bastante coisa. Esse livro aqui ele é muito bom e muito completo sobre isso, ele te inspira a entrar nesse barco maravilhoso da meditação. Se você quiser adquirir, vai ter o link aqui na descrição. Eu tenho certeza que vai te abençoar demais essa leitura. E a nossa pergunta do dia vai ser: quais são coisas do dia a dia que te fazem meditar no Senhor? Comenta aqui embaixo pra gente estar se inspirando umas às outras, pra gente estar com os nossos olhos fixos no nosso Senhor Deus. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.